Está entrando no ar o programa Mídia e Saúde na TV. Oferecimento: Laboratório Carlos Chagas. Confiança, qualidade e agilidade. Esse é o nosso compromisso com você. Olá pessoal, boa noite. Está começando mais um Mídia e Saúde na TV. Eu sou Alderi Rabelo e quero convidar você para ficar comigo até às 23 horas. No programa de hoje, nós vamos falar do ozônio no tratamento de dores, inflamações e no processo de cicatrização. Vamos falar também daquele hábito que muitas pessoas têm em deixar sempre para depois, a famosa procrastinação. Nossa primeira convidada já está aqui, é a fisioterapeuta Josialda, com quem eu converso daqui a pouquinho. Não saia daí! Programa Mídia e Saúde na TV. Pensando em alternativas para aqueles pais que não podem acompanhar seus filhos no pediatra em horários comerciais, a doutora Marielle Wolters implantou uma clínica com agendas à noite, finais de semana e feriados. Se precisar, estamos à sua disposição para melhor atender seus filhos. Clínica Doutora Marielle Wolters. Allen, farmácia e manipulação, cuidamos de você de forma única. Nossos farmacêuticos, referências do setor magistral, preparam o seu medicamento de forma personalizada, atendendo às suas necessidades. Visite-nos e descubra uma nova abordagem para a sua saúde. Avenida Rio Branco, 55, Zona 4, Maringá. 44 30 26 49 48. Motricidade orofacial é a especialidade da fonoaudiologia que trata os músculos da face e as dificuldades para mastigar, deglutir, respirar e falar em todas as idades, melhorando a saúde e a qualidade de vida. Auxilia na respiração oral, ronco e apneia do sono, na recuperação das cirurgias faciais, disfunções da ATM, paralisia facial e estética da face. Clínica de Motricidade Orofacial, doutora Silmara Regina Pavani Sovinski, 44 30 25 5565. Programa Mídia e Saúde na TV. Pessoal, já de volta aqui com Mídia e Saúde na TV e com a nossa primeira entrevistada de hoje, a fisioterapeuta Josialda, com quem nós vamos ter um papo muito especial sobre os benefícios da ozonioterapia. Josi, boa noite, seja bem-vinda ao Mídia e Saúde na TV, é um prazer falar com você e tenho certeza que o nosso bate-papo vai ser muito importante para todos, inclusive para mim. Eu que agradeço, boa noite a todos, agradeço o convite, né, e a oportunidade de estar passando para todas as pessoas sobre a ozonioterapia, que ela ainda não é tão difundida para a sociedade. Com certeza, e é um tema, Josi, que já há um tempo que eu gostaria muito, mas tudo tem um momento, né, eu acredito muito no momento oportuno, no momento certo para tudo. Eu acho que o momento era agora e com você, que é uma pessoa qualificada, e eu gostaria que você falasse depois dos protocolos, dos critérios e uma série de informações importantes, mas enfim, fico feliz de ser você, uma pessoa que tem uma ampla qualificação, né, em benefício das pessoas, mas para começar o bate-papo, Josi, eu queria que você falasse o que é a ozonioterapia, em que consiste, o que é usado para estabelecer esse tratamento, enfim. Tá, a ozonioterapia, ela é um gás, tá? Então, assim, a partir do momento que eu ligo esse balão de oxigênio, tá? E ele se integra ao aparelho, ocorre uma descarga elétrica e essa molécula de oxigênio, ela se transforma em outra molécula, sendo o ozônio, né? Que é o ozônio medicinal e é o que pode ser efetivado para o tratamento. Então, quer dizer, o ozônio é um gás, né? É um gás. É um gás que é usado para efeito terapêutico, no caso. Exato. Aí, né? Tá. Agora sim, Josi, no teu dia a dia, na tua clínica aí, o que você atende? O ozônio é usado para quais tipos de questões, de problemas, de dificuldades, de uma forma geral? Tá, a ozonioterapia, ela pode ser utilizada, assim, é uma gama de patologias, certo? E eu, Josi, utilizo muito no pós-operatório, nas doenças respiratórias, nas doenças reumáticas, nas próprias dores, lombociatalgia, gota, tá? Então, assim, é uma gama de uma infinidade de patologias que a gente pode
tá utilizando. Entendi. Então nós podemos dizer que a ozonioterapia pode ser usado para tratamento de dores de uma forma geral, no processo de cicatrização, Exato. Inflamações. Inflamações. Por quê? Porque ele é um antioxidante, ele é um anti-inflamatório, um analgésico, ele trata vírus, bactérias e fungos. Ah, entendi. Uma coisa que eu sempre faço questão de frisar, e eu busco sempre quando eu vou conversar com algum profissional, é ver a qualificação. Sim. Né? Ver o embasamento, se existe um procedimento que tem embasamento científico, o preparo do profissional. E quando eu conversei com você, uma coisa que eu queria que você falasse, porque não é simplesmente, você é fisioterapeuta, evidentemente, tem a tua formação, mas o ozônio não pode ser aplicado aleatoriamente, né? Existem protocolos, existem critérios para você aplicar de acordo com o perfil do paciente, né? Sim. E de acordo também com os problemas, né, Josi? Como que funciona? O que você analisa? O que você faz previamente antes de aplicar o ozônio? Respondendo a sua primeira questão aí, para você fazer, né, realizar a ozonioterapia, você precisa ser habilitada para fazer a ozonioterapia. Então, assim, não é simplesmente você fazer um curso de final de semana que você pode, saindo, aplicar a ozonioterapia. Cada conselho, né, do profissional da saúde, existe uma habilitação diferente para cada um, tá? Nós, fisioterapeutas, o CREFITO, ele preconiza que a gente seja habilitado. Então, você precisa ter uma quantidade de horas, tá? Para você estar realizando a ozonioterapia. No nosso caso, o fisioterapeuta, ele precisa ser habilitado pela ABOS, Associação Brasileira de Fisioterapia. De ozonioterapia, perdão. E assim, para você realizar a ozonioterapia, você precisa da anamnese, né? Então, assim, como é que eu vou fazer a ozonioterapia? O Alderi, ele vai chegar lá na minha clínica, olha, vim aqui fazer fisioterapia. Primeiramente, eu preciso fazer uma anamnese, eu preciso te avaliar, eu preciso saber das suas condições físicas, da tua saúde, tá? Para eu poder estar aplicando em você, fazendo a ozonioterapia. E além disso, eu preciso saber qual a via mais acessível para o melhor tratamento a ser realizado, tá? O que você quer dizer com isso? Qual a via mais acessível? Seria o que exatamente? Exatamente. Isso? Por exemplo, no pós-operatório, geralmente eu uso a injeção, né? Que aí é através com uma seringa e uma agulha que eu faço a local. Um paciente com diverticulite, eu faço a insuflação retal. Num paciente com problemas respiratórios, eu uso a via auricular, mas nem todo paciente com problemas respiratórios é via auricular. Muitas vezes eu preciso fazer o retal. Exemplo, um paciente de asma. Tá? Então, assim, se ele tem uma asma muito exacerbada, com usos de bombinhas de 3, 4, 5 vezes por dia, eu preciso utilizar algumas outras vias de tratamento. E existe a autohemoterapia, que é através do sangue, existe a insuflação retal, existe a auricular, que é pelo ouvido, existe a nasal, a bucal, vaginal, tudo depende da patologia do paciente. Entendi. Então, o que você falou aí, além das vias de acesso, a condição do paciente que vai de certa forma, influenciar no resultado do tratamento. Exato. Né? Então, quer dizer, não existe uma padronização. Por exemplo, eu vou usar o ozônio de uma forma padronizada para todas as pessoas. Não. Chega na clínica, você faz uma investigação da vida dele, se é hipertenso, se é diabetes, quais são os problemas, o perfil, e aí você vai utilizar de acordo com o que você julga ser importante e viável para o caso dele. É mais ou menos isso. Exatamente, porque assim, existe algumas contraindicações. Uma contraindicação absoluta para não se fazer a ozonioterapia é uma enzima chamada G6PD. Então, nas crianças, por exemplo, hoje, já vem no exame do pezinho se ela tem
dificuldade, né? Se não tem essa enzima, né, própria para realizar a ozonoterapia. Agora, no adulto eu preciso de um exame laboratorial para eu saber se eu posso estar realizando ou não via sistêmica, tá? Quando é local, é um pouco diferenciado, mas uma via sistêmica, que é, por exemplo, a insuflação retal, eu preciso deste exame. Uhum. Ô, Josi, agora com relação a idades, pessoas, você atende todos os tipos ou não? Todas as faixas etárias, melhor dizendo, ou não? Exato. A ozonoterapia, durante a habilitação a gente aprende que desde um bebezinho de 40 dias pode estar realizando a ozonoterapia. Porém, eu, Josi, começo a fazer a partir dos 3 meses de idade. Então, eu atendo crianças, bebezinhos de 3 meses até o idoso. Uhum. Uma das maiores queixas do ser humano, de uma forma geral, são as dores, né? Os vários tipos de dores. Por exemplo, dor de cabeça crônica, enxaqueca, Sim. dor proveniente de hérnia de disco, bico de papagaio, artrose de joelho, fascite plantar, enfim. A minha pergunta é o seguinte: a ozonioterapia pode se aplicar tanto para dor aguda, como aquela dor que já se cronificou, já perdura por muito tempo? Sim, pode ser utilizada sim, e assim, os efeitos que eu tenho tido, né, são maravilhosos, né? Então, assim, eu tenho resultados muito bons de pacientes que vieram, que deixaram de vir porque melhoraram, daí a pouco não tá bem de novo, ele volta. Então, assim, tenho essa... Você trabalha no aspecto do tratamento efetivamente de quem está sofrendo com uma manifestação dolorosa, por exemplo, mas é possível trabalhar, porque uma das coisas que a gente mais ouve atualmente não, há muito tempo, é a prevenção. Né? Os médicos, principalmente, é uma das grandes máximas dos médicos, trabalhar com a prevenção. Sim. Né? A ozonoterapia é só para tratar problemas, dores instaladas e outras manifestações, ou prevenir também doenças? Sim, ela atende a atenção primária, sim, tá? Então, assim, eu posso trabalhar com a imunidade. Então, com as crianças, eu trabalho bastante assim, para imunizar, deixar a criança mais fortalecida. Criança de idade pré-escolar vai muito para a escola, muitos vírus. Por exemplo, o vírus pé-mão-boca. São 21 vírus diferentes. Né? Então, assim, porque ele pegou o pé, mão, boca hoje, ele não vai pegar mais? Não, ele pode vir a sofrer com essa patologia novamente, porque existe vários tipos de vírus para essa patologia. O que pode ser feito? Né? Então, assim, eu trabalho com a parte da imunidade e não só com a ozonoterapia, porque existe alguns protocolos e algumas patologias que eu utilizo de outras tecnologias para eu estar tratando também. Então, é um protocolo de atendimento que eu utilizo. Então, na verdade, você pode usar outros recursos simultaneamente à ozonoterapia? Com a ozonoterapia. Então, eu uso a laser terapia, eu utilizo a magnetoterapia, que é muito utilizada para dor. Entendi. Aí, pessoal, bacana, né? No mundo que a gente vive, onde as pessoas consomem de uma forma indiscriminada medicamentos alopáticos, né? E a gente sabe, isso aí não é novidade para ninguém, que o medicamento alopático, ele, de certa forma, atenua, ameniza, às vezes, uma manifestação, um sintoma, mas sempre causa um efeito colateral, um efeito adverso, né? A ozonoterapia não, a ozonoterapia é uma técnica alternativa, tem sido comprovada a eficácia, né? Sem efeitos adversos. É isso, né, Josi? Basicamente é isso, né? Sim, mas a gente não descarta, né? Fala assim, eu tô fazendo ozonoterapia, eu não preciso do médico. Não, a gente precisa do médico, a gente precisa do enfermeiro, né? Por quê? Porque o trabalho multidisciplinar é que vai levar a qualidade de vida para o paciente. Não é porque ele tá fazendo ozonoterapia que ele não precisa de um médico. Ou fala assim, não, comecei a fazer a fisioterapia, eu vou deixar de tomar minha medicação. Exemplo, um paciente que tem fibromialgia e toma a medicação biológica todos os meses. É necessário que ele continue
tomando a medicação que o médico receitou para ele. Mas o que a ozonioterapia vai trazer para o paciente? Uma melhor qualidade de vida. Então, esse trabalho multidisciplinar, fisioterapia, médico, ele é essencial. Um trabalho conjunto. Conjunto. Um exemplo. Eu tive uma paciente agora, né, recentemente, com paralisia de Bell. Com que eu tratei? Com a ozonioterapia. Mas ela ainda não tinha consultado um neurologista. Então, o que eu disse? Médico, amigo meu, indiquei, falei, vai lá, conversa com ele, vê o que pode ser feito, para ver se era realmente essa paralisia de Bell que eu tinha, né, diagnosticado ali com ela. E aí eu falei, não, eu preciso que o médico dê o diagnóstico, porque o diagnóstico é diagnóstico médico. Então, é através do diagnóstico do médico que eu faço o meu tratamento, entendeu? Isso é interessante. A questão de ser um mecanismo que ajuda a desinflamar, né? É anti-inflamatório. Anti-inflamatório. E ajuda na cicatrização. Na cicatrização também. Por quê? Porque eu desinflamo esse corpo, porque nós somos ali cheios de radicais livres, né? Então, o que a gente vai fazer fazer esse estresse oxidativo no paciente, fazendo com que ele desinflame esse corpo de dentro para fora. E isso vai ajudar demais no processo de cicatrização, para que tenha uma cicatrização mais bonita, vamos dizer, né? Porque às vezes fica aquela cicatriz, por exemplo, hipertrófica, ou às vezes com queloide, e ela fica ali, né? E você atende diariamente, Josi? Atendo diariamente, graças a Deus, tenho vários pacientes de vários tipos de patologia, assim, o que é da minha ossada eu atendo, senão eu passo para o meu colega que trabalha comigo. Eu tenho um amigo que ele fez um comentário, você vai dizer se procede ou não, né? Sim. Ele tem problema de artrose, desgaste cartilagem no joelho. Ele disse que começou a fazer, acho que há cerca de 1 ano, mais ou menos. Bom, com relação à dor, ele disse que realmente amenizou, porque ali é um processo que vai desgastando, né, vai comendo, sei lá, destruindo a cartilagem, né, a artrose, né, o desgaste de cartilagem. Você faz isso também, esse trabalho ozônio pode ser aplicado para isso aí? Ele pode ser aplicado, tá, na artrose, igual eu te falei, eu faço esse trabalho, esse protocolo com outras técnicas também. Então, eu utilizo a ozonioterapia, ela é regenerativa, ela ajuda a tirar esse processo inflamatório. Então, aí eu trabalho com o educador físico, né, para ajudar nessa movimentação do paciente, a ozonioterapia, mais o médico. Então, é todo um protocolo que é realizado, tá? E quem te procura mais, o Josi? Homem ou mulheres? Homens ou mulheres? Os dois. Os dois? Os dois. Eu tenho, assim, tanto homens como mulheres. Os dois, assim, as mulheres, elas são mais acessíveis, por exemplo, ao tratamento. O homem, você precisa explicar mais, ele é mais resistente, né, bom, existe aí um índice que a gente vê em artigos aí que o homem não procura. Por exemplo, o médico, né, assim, ele vai quando ele já está com dor. A mulher não, a mulher, ela já procura, sentiu alguma coisa, ela já tá lá. Josi, me ajuda, pelo amor de Deus, né? Agora, o homem, ele vai quando ele não tá aguentando mais andar, né? E sim, que ele tá com muita dor. Então, é essa relação. E daí você vai fazendo um acompanhamento. Evidentemente, Exatamente. São várias sessões, né? Mas de acordo com o problema da pessoa, né, Josi? Exatamente. Existe pessoas que eu digo, 2 sessões, acabou. Né? Não precisa ver mais. E existe pessoas que vêm 5, vêm 10, aí eu vou espaçando até que ela fique boa. E isso como eu te falei, através da anamnese, que eu vou saber, na realidade, quais são os protocolos que eu vou estar utilizando, qual a quantidade de sessões que eu vou estar também aplicando nesse paciente. Então, depende. Tem paciente que vai lá, faz uma sessão. Tem paciente que é 3, tem paciente que é 10. Então, Ô, Josi, não sei se eu ouvi errado.
Tá. Mas parece que você comentou alguma coisa de imunidade, que a ozonoterapia pode ser aplicada para a questão imunológica? Pode é? sim. Principalmente eu utilizo nas crianças, como eu acabei de te falar, que é a parte respiratória, por causa da idade pré-escolar. Então, assim, sempre chega em casa com uma coriza, febre. Então, geralmente eu trabalho com a imunidade, sim. É uma alternativa que já vem sendo utilizada há bastante tempo, né? Não é algo novo, né? Algo que foi descoberto de ontem para hoje, né? Não, a ozonoterapia, ela é muito antiga, né? Ela existe desde a Segunda Guerra Mundial, que na verdade durante a guerra utilizava-se a ozonoterapia para a cicatrização das feridas dos soldados, né? E assim, e depois acabou-se que foi, né, distinguida, mas fora do Brasil, ela já vem sendo utilizada há muitos anos, né? Aqui no Brasil, hoje, existe poucos artigos científicos voltados, né? Assim, agora de 5 anos para cá que começou-se a estudar mais sobre a ozonoterapia, mas fora do país, existem muitos artigos científicos que se falam da eficácia da ozonoterapia. E o que te motivou a embrenhar por esse caminho aí, por essa alternativa? Olha, eu amo ser fisioterapeuta, eu amo ajudar as pessoas. Não sei se você sabe, trabalhei vários anos no hospital. Então, assim, você levar o paciente a se levantar de uma cama, né, é muito gratificante por um fisioterapeuta, né? Então, assim, você tratar a saúde e dar a saúde, devolver a saúde e qualidade de vida para o paciente, não tem preço, sabe? Verdade. Então, assim, eu sou apaixonada pela minha profissão e eu acredito que todos que estão nessa área, eles têm, né, um ideal, né? E o meu ideal é levar essa qualidade de vida para o paciente, mas sempre eu penso assim, que nós, da área da saúde, a gente sempre tem que pensar que você é o amor de alguém se eu estiver te tratando. Então, assim, eu tenho que... A humanização faz com que você seja diferente. Eu tenho pacientes... com projetos sociais que não cobro, por exemplo, né? Não tem condições de realizar o pagamento. Então, assim, eu faço, né, um levantamento e faço esse tratamento com essa pessoa, tá? E por quê? Porque ela é humana, ele é humano. Claro. Então, assim, eu preciso ajudá-lo, né? Então, assim, eu acredito que se não existir esse amor sobrenatural entre as pessoas, também não vale a pena. Verdade. Né? Com certeza. Josi, nosso bate-papo tá muito bom, mas quando o assunto é bom e flui, vai embora rápido. Já foi nosso tempo, mas a boa notícia, tá? Eu já faço o convite para você participar, porque tem muitas coisas ainda que eu gostaria de conversar com você, de perguntar, mas nosso tempo já foi, mas você volta rapidinho, tá bom? Espero, viu? Volto, e assim, agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui, não sei se eu fui tão explicativa. Com certeza foi. Boa noite para você, bom final de semana, obrigada. Tudo de bom, até a próxima. Até. Pessoal, vamos fazer um breve intervalo aqui, tá? E na sequência eu vou conversar com uma psicanalista sobre aquele velho hábito que muitas pessoas têm de adiar, deixar para depois, a tal da procrastinação. Não saia daí. Programa Mídia e Saúde na TV. Eco Maringá, clínica de imagem especializada em ultrassonografia vascular, ecocardiograma adulto, ecocardiograma infantil e ecocardiograma fetal. Eco Maringá, há 30 anos cuidando de você. Tradição e confiança na realização de ecodoppler color, cardiovascular infantil e ecocardiograma fetal. Rua Luiz Gama, 500, Maringá, Paraná. Fone 44 3262 3455. Quem respira melhor, dorme melhor. Se você ronca, pode ser o início de uma doença grave, a apneia do sono. A Respirar Shop oferece um tratamento especializado com supervisão do fisioterapeuta Guilherme Munhoz, um especialista em tratar distúrbios do sono através do equipamento CPAP. Fale com a Respirar Shop pelo WhatsApp 98802-2334.
Você sabia que boa parte das tonturas, vertigens e desequilíbrios corporal pode ser tratada através da fisioterapia? Através de exercícios personalizados e individualizados ou algumas vezes através de manobras de reposicionamento de cristais que se deslocaram dos canais, o labirinto. Procure a fisioterapia especializada. Ellen Matsumoto Meneghetti, Fisioterapia Vestibular, 44 99923 0000. Programa Mídia e Saúde na TV. Pessoal, já de volta aqui para o segundo bloco, e agora nós vamos conversar com a psicanalista Mônica Prado sobre a procrastinação. O nome parece meio rebuscado e talvez para algumas pessoas até desconhecido, mas é algo muito peculiar e muito comum no dia a dia. Nada mais é do que o ato de adiar os compromissos. Quem vai falar com propriedade para a gente agora sobre esse tema tão interessante é a nossa convidada de hoje. Mônica, boa noite, seja bem-vinda mais uma vez ao Mídia e Saúde na TV. É sempre um prazer falar com você. Eu estou engasgando um pouquinho, que eu já venho de outras entrevistas, né? Então faz parte, né? O corre-corre do dia a dia, né? Prazer recebê-lo novamente aqui, Mônica. O prazer é todo meu, Aderi. Agradeço muito o convite. E é sempre muito importante para todos nós. Sempre faço questão de frisar, né? Eu, inclusive, porque a cada vez que você vem aqui e participa, eu aprendo algo a mais. E, principalmente, aplicar na vida, né, Mônica? Eu acho que esse é o diferencial. Ouvir, processar e aplicar, né? E principalmente poder melhorar, né? Ter comportamentos diferentes, né? Enfim, isso é importante. Né? E acredito que hoje não vai ser diferente. E já entrando propriamente no assunto, Mônica, você vai dizer se é um hábito, uma mania, um comportamento, a procrastinação, essa coisa de adiar. A pessoa tem consciência que tem um compromisso, às vezes acumula e parece que tem dificuldade de fazer. Como você analisa, Mônica, essa questão? É bem importante a gente pensar nessa questão fora desse campo assim, uma pessoa que não sabe se organizar, pura e simplesmente não sabe aproveitar o seu tempo, tem uma péssima gestão do tempo. Essas coisas existem também, mas quando a gente pensa na procrastinação à luz das questões psíquicas, esse é um exemplo muito perfeito de como as questões inconscientes interferem no nosso dia a dia. Porque a procrastinação, muito mais do que uma falta de organização, ela está profundamente relacionada com conflitos internos. Exatamente. Conflitos que podem ser de infinitas ordens, mas que dizem respeito a alguma questão inconsciente daquele sujeito. Não é à toa que ele não consegue dar seguimento naquela atividade. E às vezes à custa de muito sofrimento, né? Às vezes as pessoas comprometem muitas coisas da sua vida prática procrastinando. Então é uma coisa que a gente não consegue entender simplesmente pelo racional, né, Alderi? Porque na vida adulta não faria sentido, né? Claro. Às vezes a gente tem uma vida tão melhor se a gente mantém as nossas atividades toda em dia e tem pessoas que simplesmente não conseguem. Então, quando isso acontece, quando tem uma tarefa que está sendo constantemente adiada, certamente tem um conflito psíquico envolvido nisso, que só a pessoa vai poder saber dizer, através de um processo de autoconhecimento, o que é que está impedindo que aquilo se realize. Porque a gente ouve, Mônica, com bastante frequência, pessoas relatarem assim, relatário é a seguinte expressão, o seguinte resultado de uma não ação. São coisas tão básicas, uma louça que acumulou, um papel que está ali no carro, são coisas simples que podem ser feitas e a pessoa não faz. É como se fosse uma forma de alívio inconsciente, é um refúgio, é uma fuga. O que você pode atribuir? Porque inconsciente você já disse que geralmente é, né? É. Tá, agora o que mais poderia acrescentar nisso? Eu te digo assim, dificilmente isso traz alívio. Dificilmente procrastinar, a pessoa que procrastina, ela relata que ela faz isso com alívio, pelo contrário. Sofrimento. É sofrimento. E ela fica dizendo às vezes assim, nossa, isso fica martelando na minha cabeça. Nossa, as coisas estão lá. Os adolescentes, nossa, minha roupa tá lá espalhada no quarto e minha mãe fica me enchendo o saco. Ou seja, não é uma coisa tranquila. É uma coisa que traz uma determinada desorganização para a vida daquela pessoa. Porque se for só uma coisa assim, hoje eu vou me dar o direito de descansar, a louça vai ficar na pia. Isso é uma decisão muito consciente, né? Não é isso que é a procrastinação. Às vezes, a procrastinação, inclusive, ela vem acompanhada de angústia, né? E isso é a grande descoberta freudiana, né, Alderi? Que nós, seres humanos, a gente não trabalha só para a nossa satisfação no que diz respeito ao prazer.
Essa é a grande descoberta da psicanálise. Nós, seres humanos, temos muita satisfação no desprazer. Então, às vezes, o desprazer causado pela procrastinação é justamente a finalidade dela. Né? Lidar com aquele sentimento o tempo todo incomodando. Agora, uma outra questão que é fácil ouvir e observar também é mais ou menos assim, a pessoa fica esperando sentir para agir. Fica esperando um sentimento que, via de regra, não vem. Ou seja, um sentimento de satisfação, de prazer, de alegria. E o sentimento não vem e a coisa vai acumulando. A louça vai acumulando, as papeladas vão acumulando no carro e esse sentimento não vem. Mas parece que o movimento é o contrário, né, Mônica? Você tem que agir para depois sentir. Na verdade, tem muito sentimento acontecendo quando uma pessoa está procrastinando. Muito incômodo, muita ansiedade, né? Quando as coisas são simples assim, como uma louça para lavar, ok. Mas você já deve ter visto, e a gente vê no consultório isso com muita frequência, pessoas que procrastinam questão da saúde. Né? Pessoa que sabe, por exemplo, que ela está com algum problema do coração. E ela demora anos para ir ao médico. Meses para ir ao médico, sabendo que aquilo é um alto risco. Então, por isso que a gente desfoge um pouco da questão da consciência, né, da racionalidade, e tem questões inconscientes. Ou pessoas que sabem que precisam, por exemplo, tomar uma decisão que pode comprometer ela até juridicamente. E também não fazem. Então, a procrastinação, ela pode ir desde uma coisa simples como não lavar a louça, esquecer um papel dentro do carro, não tirar, deixar a casa bagunçada, o carro bagunçado, a bolsa bagunçada, até questões que podem levar a situações de risco de vida mesmo, né? Te cansa de, às vezes, receber pessoas no consultório que elas contam uma história e você pergunta, mas por que isso não foi feito? E a pessoa não consegue dizer. E o resultado daquilo é extremamente comprometedor para aquela pessoa. Então, eu acho que nesses momentos o conflito é bem maior, né? Nesses momentos em que a procrastinação leva a consequências graves, existe um conflito muito grande implicado nisso. Porque a lógica seria, se isso tem resultados ruins, eu preciso resolver logo. Se isso pode me levar a longo prazo a uma situação muito mais difícil do que está acontecendo agora, eu preciso resolver logo. E tem pessoas que procrastinam dívidas, contas, resoluções judiciais e não conseguem sair daquilo, porque ali realmente está envolvido uma questão de algum desejo inconsciente, algum conflito que a paralisa. Né? E bem diferente da preguiça, é uma paralisação mesmo, né? A pessoa não consegue sair daquilo. E os sentimentos envolvidos são extremamente ansiógenos e às vezes até angustiantes. E de sofrimento, porque causa briga, né? Causa briga familiar, causa briga com a esposa, causa briga com o chefe, às vezes causa briga com a justiça. E então a pessoa não reage. Então é um conflito interno que reflete sobre questões externas. E isso traz sofrimento, né? E também uma certa satisfação, né? E às vezes é muito difícil a pessoa sair dessa satisfação. Eu sei que é difícil para a gente entender satisfação com coisas ruins, né? E a gente sempre conecta de uma maneira simples satisfação a prazer, né? E nós não temos satisfação só no que nos alivia. Às vezes a gente tem muita satisfação naquilo que nos constrange, naquilo que dificulta nosso dia a dia. E Freud chamava isso da psicopatologia da vida cotidiana. Aquilo que a gente faz todos os dias. Geralmente quem procrastina é um comportamento padrão para determinados segmentos da vida? Ou seja, a pessoa procrastina uma ação judicial, uma academia, um tratamento iminente, organização de casa. Geralmente se observa que isso é algo que realmente se repete em diversas questões, e não em uma isoladamente. Pode ser, mas também pode ser em uma isoladamente. A pessoa pode ir muito bem em muitas coisas na vida, chega numa determinada situação, num determinado ponto, ela enrosca, né? Ela não sai daquilo ali, não consegue resolver. E também pode ter pessoas que isso vira um padrão. Isso é muito comum, por exemplo, nas neuroses obsessivas, tanto feminina como masculina, que a pessoa vai se enrolando em tudo na vida e vai ficando sempre com aquela sensação de fracasso. Né? Talvez você já até tenha ouvido alguém dizer isso, né? Ela vai fazendo as coisas de uma maneira tão enrolada, vai fazendo isso como uma repetição de padrão. Isso tem muito a ver com uma neurose obsessiva, mas também não impede que em determinada situação, quando algum conflito acende dentro daquela subjetividade, né? daquela situação, naquela vivência de uma determinada situação, isso também pode ser só uma coisa pontual, mas sempre tem um sentido, sempre tem um significado. Agora, do ponto de vista popular, do ponto de vista leigo,
Dá a impressão assim, é uma coisa tão básica, tão simples. É a questão de ter atitude e agir. Mas você falou que é um movimento inconsciente. Então, de certa forma, se torna mais difícil a percepção da pessoa que está inserida nesse tipo de comportamento. Porque se é inconsciente, Sim. ela não tem consciência. Ela não está claro para Não está ela claro. aquelas razões, mas ela sofre as consequências daquilo. Ela entende que existe uma dificuldade dela ali. Eu tenho inúmeros pacientes que me dizem isso. É tão fácil fazer, eu não sei porque eu não faço. Né? É uma coisa assim básica que a gente ouve quase todo dia, Alderi. Eu queria emagrecer e não consigo. Né? Por que não? Todo mundo sabe, hoje em dia todo mundo sabe um bom cardápio, todo mundo tem conhecimento dos alimentos que fazem com que você emagreça ou engorde. Por que que as pessoas não conseguem fazer? Né? É bem isso, é tão básico, seria tão racional que é um motivo para a gente desconfiar quando não é feito. Não é? Seria tão simples. E por que se é tão simples não é feito? Justamente porque isso está envolvido em outras questões mais profundas. E é isso mesmo. O nosso inconsciente, ele tem esse poder de interferir no nosso dia a dia. Então, mesmo que a gente não tenha consciência, a gente sofre as consequências. Então, na sua percepção, não existem ganhos. Porque geralmente a gente fala assim, tá fazendo isso ou aquilo porque existe algum tipo de ganho, ainda que seja secundário. Na tua percepção, são mais danos, prejuízos do que... Não existem benefícios nisso aí. Pois é, mas essa é a descoberta freudiana. A gente não tem ganhos só naquilo que é prazeroso. Parece meio paradoxal, né? E é paradoxal, né? A gente tem muito ganho na insatisfação. Por quê? Porque esse é o nosso funcionamento psíquico. A gente não funciona, por exemplo, como os animais, que trabalham com excitação e descarga de energia, né? Os animais são assim, eles sofrem a influência, por exemplo, de um meio, eles sabem exatamente uma resposta instintiva para aquilo. E a resposta é sempre o alívio da tensão provocada pelo estímulo. Nós não somos assim. A gente não responde todos da mesma situação, o mesmo estímulo provoca em nós reações extremamente diferentes e que tem a ver com as nossas experiências de prazer, de satisfação. E muitas vezes as nossas experiências de satisfação estão ligadas a um pouco de sofrimento. Parece meio masoquista, meio, sei lá, é quase que fosse, sei lá, querer sofrer, quase isso? Então, se a gente for pensar disso de uma forma muito consciente e reta, é contraditório, mas por isso que eu digo, é a maior descoberta da psicanálise, a satisfação no desprazer. E se a gente começar a dar exemplos disso aqui, nós vamos sim passar o dia, porque é muito comum. Uma coisa bem simples, a gente fez um machucadinho no nosso dedinho do pé. A gente nunca bateu aquele dedinho do pé em canto nenhum. Basta a gente ter um machucado no dedinho do pé, a gente bate ele o tempo todo. É ou não é? Já aconteceu com você? Certeza, com certeza. Não é? A gente raramente, por exemplo, tem dificuldades de comer coisas que a gente não gosta. Mas quantas vezes a gente já ouviu nos almoços de domingo as tias falando assim, amo pudim, adoro pudim, mas se eu comer me faz um mal. Não é? Não tem? Então tem muita coisa envolvida quando falamos de seres humanos, naquilo que é da satisfação, que pode ser tanto no prazer como no desprazer. Entendi. Agora, o que você analisa como consequências de algo que se tornou recorrente? Não, eu acredito que todos nós, esporadicamente, a gente protela, a gente adia isso aí, né? Sim. Agora, quando cai no campo do comportamento, virou um hábito. O que você vê como consequências aí para a pessoa que tem realmente aquilo que virou no dia a dia dela, uma rotina de adiar as coisas que precisam ser feitas? Olha, por exemplo, quando a gente pensa na neurose obsessiva, né, que é um padrão de funcionamento psíquico, que tem a ver com repetir padrões, né, isso que você está dizendo, vai repetindo as coisas e trazendo o sofrimento. Aí é a única justificativa, por exemplo, de uma análise, de uma psicoterapia. Qual é a única coisa que justifica, Alderi, a psicoterapia ou a psicanálise? Modificar padrões a gente diz modificar padrões de satisfação. Porque quando esses padrões de satisfação estão ligados a sofrimento, por exemplo, isso se repete às vezes uma vida inteira, até que o sujeito possa se reposicionar diante desse padrão. Então, aquilo que a gente fala assim, fulano tem dedo podre. Todos os relacionamentos dele terminam da mesma maneira. Não. Tem ali um padrão repetitivo que leva sempre à mesma insatisfação. O comportamento atrai aquilo. Muda o lugar,
muda a figura, muda a pessoa, mas o padrão de comportamento, de satisfação que ela busca, se repete. Agora, você já respondeu um pouco, né? A grande questão. Hum. A pessoa, é o que a gente busca, melhorar, Uhum. né? Caminhos para ir ao encontro da mudança disso aí. Você falou uma delas, eu acho talvez a principal, A mais a importante. psicoterapia, né? A Acho que isso psicanálise. ajuda, né? Uhum. E o que mais, Mônica, poderia ser acrescentado? Olha, só faz muita diferença mesmo quando essa satisfação pelo sofrimento se torna insuportável. Aí as pessoas realmente mudam, né? As pessoas realmente procuram uma transformação. Então, isso é muito importante, isso o seu programa faz, né? Às vezes a pessoa que está em casa assistindo nunca tinha se dado conta que ela repete um padrão de sofrimento, que ela de novo se colocou numa situação em que ela já sofreu alguma coisa muito semelhante que aquilo. Ou agora assistindo o seu programa, ela está se dando conta que as emoções que ela está tendo numa relação atual já são emoções que ela tinha desde a escola com os amigos, por exemplo. E tem pessoas que falam, a gente ouve com muita frequência, as pessoas falam assim, eu sou assim mesmo, né? Eu sou assim mesmo, né? Como se adotasse algo ruim como normal, né? Sendo que existem tantas possibilidades na vida, né, Mônica? Isso aqui, por exemplo, é informação, né? Se informar, buscar ler, buscar ver bons vídeos, bons programas, né? Buscar ajuda, né? Então, por mais que as pessoas estejam sofrendo, não pode aceitar aquilo como uma sentença final, né? Eu sou assim, você sempre assim. Mas você sabe, né? Não adianta a gente prescrever esse tipo de coisa para a pessoa. Ela só vai modificar esse comportamento ou buscar esclarecer e compreender o que acontece com ela quando essa balança estiver desequilibrada, essa da satisfação no sofrimento. Entende? Quando isso se desequilibra, ou por uma relação que ela perde, ou por situações muito mais difíceis que ela enfrentou, ela está pronta para essa transformação. E é possível. Isso é um caminho, isso é uma possibilidade que tem vários caminhos para que ela realmente se transforme. Como que você analisa, não sei nem se esse é o termo, o comportamento do ser humano da atualidade? Ele está mais aberto à busca do conhecimento, à busca de um psicanalista, de um psicólogo? Existe uma maior compreensão de que, da mesma forma que a gente busca o médico para um problema meramente físico, os psicólogos, os psicanalistas cuidam e tratam das emoções? Como que você vê isso aí? Isso é bastante importante, a gente percebe uma transformação nisso, mas tanto os médicos como os analistas, na sua, vamos dizer assim, dentro do seu quadrado, eles tratam das mesmas coisas, que é o sofrimento. E é muito comum, por exemplo, quase diariamente eu recebo pacientes no consultório, analisantes, né, que eles têm uma dor física, uma implicação física como consequência de emoções não resolvidas ou desses caminhos de satisfação que levam ao sofrimento, porque é uma coisa só. No teu dia a dia, na clínica, você observa, você acompanha pacientes que realmente relatam essa questão do ato de adiar, de procrastinar, de deixar para depois? Todo dia. É? Sim, isso é uma coisa do humano. Esse conflito é estrutural, né? Nós temos conflitos o dia todo. Pequenos, mas temos. Às vezes a gente não sabe se quer tomar um café ou se quer tomar um leite, né? Esses conflitos, eles vão desse nível mais simples até situações muito mais difíceis. Deixo esse emprego, não deixo esse emprego, saio desse casamento, né? Não saio, essa relação está me levando de novo para o mesmo lugar. Então, os conflitos, eles fazem parte da existência humana, porque nós somos seres que não têm certeza de nada, nós somos seres da dúvida mesmo. A dúvida faz parte do tempo todo do nosso dia a dia, mas quando está nos paralisando a esse ponto da procrastinação e nos trazendo prejuízos que a gente não quer mais suportar, é um excelente momento para a gente procurar entender o que é que está emperrando o nosso desempenho, emperrando que a gente possa realizar aquilo que a gente quer, né? Porque a gente também tem esse poder. Claro. Embora o inconsciente haja e a gente responda, a gente tem como acessá-lo e tem como modificar esses padrões de satisfação que a gente constrói ao longo da vida e que se repetem no sofrimento. Tá certo. Mônica, o papo está muito bom. E eu sempre repito, né? Eu sou extremamente repetitivo. Falo assim, ó, o tempo já acabou, tá? Mas a boa notícia sempre é o convite que fica aqui e o espaço está sempre aberto para você, tá? E espero que
logo você esteja aqui com a gente novamente para a gente conversar e nos ajudar, né? Eu também. Muito obrigada, Adri. Tá certo. Uma boa noite para você. Nos Pra encontramos você em também. breve. Pessoal, Mídia e Saúde na TV está terminando por aqui, mas nos encontramos na terça que vem. Não deixe de acessar nossas redes sociais e se inscrever no canal Mídia e Saúde na TV. Um forte abraço e até terça.